Pai do Senhor, meus irmãos, tô aqui me reunindo com vocês, né? Não tenho muita prática porque, afinal, o Matheus, né, que gosta desse negócio de câmera, mas devido aos acontecimentos a gente vê a necessidade de não parar de falar na palavra do Senhor. Então, a Escola Bíblica Dominical, não sei quanto tempo vai durar, né, esse tempo em que a igreja vai ficar fechado, mas o tempo em que durar a gente pode estar se reunindo aos domingos aqui pela manhã para estar estudando a palavra do Senhor. Já é a penúltima lição da nossa revista, né? Na semana que vem já é a última e a gente já vai adquirir um novo material. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem, me chamem no Zap e a gente vai tirando as dúvidas. A aula desse domingo é a aula 12, dia 22 de março de 2020. O tema dessa aula dos adultos é Jesus, o homem perfeito. Na aula passada nós estivemos falando sobre o homem do pecado, sobre o de Cristo, e nessa aula nós vamos falar sobre Jesus. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe, você pode acompanhar comigo, está em Lucas, capítulo 2, do 40 ao 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disseram: Disse-lhe a mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Amém? Essa é a leitura, nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje. E vamos falar um pouco sobre a pessoa de Jesus na sua perfeição, parte natural, parte divino, do que ele era como homem e do que ele era como Deus. Se era separado, se era junto. E nós vamos ler a introdução e os tópicos, e assim, conforme a gente for tendo algumas dúvidas, vocês podem postando que a gente vai respondendo. Vamos ler aqui então, acompanha comigo aí na imagem a introdução. Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssima e harmônica. Uma jamais eliminou a outra.
É por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender essa maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa natureza de Jesus. A gente sabe que Jesus ele estava no céu, segundo Gênesis, tudo que foi feito por ele foi feito, né? Que tudo do que criou, do que foi criado, sem ele não foi criado, assim como a palavra de Deus nos ensina. E em Gênesis diz, Deus, quando foi criar o homem, diz, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Deus então envia Jesus, sendo 100% Deus, para nascer de uma mulher e assim ser 100% homem. Essas duas naturezas em Jesus, essa união dessas duas naturezas em Jesus, elas não se dividem, elas não se... Dentro de Jesus, elas não se misturam, não atrapalham uma outra, da mesma maneira não se divide. As duas naturezas dentro dele sendo 100% Jesus. Não existe metade homem, metade Deus, é 100% homem, 100% Deus. A gente vai ler ainda alguns versículos como referência já da profecia de Isaías. Pessoal, vamos ler aqui Isaías capítulo 9, versículo 6, que é bem conhecido. A gente vê o profeta que cerca de 700 anos antes de Jesus nascer já falava da vinda dele. Está dizendo assim, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da paz. Nesse versículo, a gente vê a manifestação do homem Jesus Cristo e da divindade Jesus Cristo, porque o profeta ele diz, um menino nos nasceu, falando-se da humanidade de Jesus, do menino que nasceu de Maria, e ele fala sobre um filho Deus nos ter dado. Aí fala da parte do 100% divino do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas duas partes que eu disse para você, a gente falou, né? Agora há pouco sobre essa união que existe em Jesus, divina, humana, e que mesmo existindo dentro dele, uma não sucumbe à outra. Entre os tópicos que nós vamos ler aqui, vamos para o primeiro tópico que diz Jesus, o verdadeiro Deus. Você pode acompanhar aí, eu vou pôr aqui na tela para vocês. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano, perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Neste tópico, enfocaremos a sua divindade. Nesse tópico 1, ele vai falar sobre a eternidade com o Pai. Eu vou ler aí, vocês acompanhem. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade, segundo o que está lá em Isaías 9:6. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas. Vamos ler João 1:3, para que não fique nas minhas palavras. Vamos ler aqui do Evangelho de João, no capítulo 1, vamos ler do 1 ao 3. Acompanhe aí. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nessa passagem de João, a gente sabe que está falando de Jesus Cristo e nos dizendo sobre essa eternidade dele, porque a Bíblia também chama Jesus de segundo Adão. E a gente sabe que uma qualidade, uma atribuição que Deus tinha dado, lembra que nós estudamos sobre os atributos comunicáveis e os incomunicáveis?
um desses atributos que Deus tinha dado a Adão era justamente isso, né? Ele foi criado, porém ele não conheceria a morte. Teria parte na eternidade, né? E Jesus, diferente nesse sentido de Adão, porque, né, a Bíblia não fala de ser criado, né? Mas a Bíblia fala dele sempre estar lá antes da criação, e sem ele o que foi feito não teria sido feito. Então Jesus, ele é eterno. Na sua parte divina, ele tem essa qualidade da eternidade. Continuando a leitura aí, segue comigo aí na revista. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Aí você pode acompanhar depois para a gente não perder muito tempo nas leituras mais extensas. No segundo tópico diz, seus atributos, grandeza e perfeição. Jesus Cristo é a fonte da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus de Deus, ele é imutável. Ele é onipresente, ele é onisciente e sabe todas as coisas. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo poder nos céus e na terra acha-se em suas mãos. A Bíblia nos diz que Jesus, em algumas situações, ele dizia o que as pessoas estavam sentindo sem as pessoas mencionar. E a gente vê nesses momentos onde ele exercia a sua divindade através da onisciência. A gente sabe que onisciência é ter ciência, é saber de todas as coisas. Porém, quando ele é questionado sobre a hora, né, em que ele voltaria, ele diz que ele não conhecia, que só o Pai sabia. Mas a gente tem que entender que Jesus, ele na posição de homem, ele sabia em partes, né, do que era divino, nesse sentido de poder permitir que o homem também conhecesse parte sim e parte não. Então, dependendo do momento, Jesus, ele, através de parábolas, através de ensinamentos, ele abria para o homem mistérios que eram revelados de Deus através da vida dele. Em outros momentos, ele deixava ali a sua condição de homem, dizendo que as pessoas precisavam se referir ao Pai, precisavam buscar ao Pai, e que naquele momento ele não poderia revelar através da vida dele. Então, não é porque naquele momento não foi manifesto alguma divindade, ou a manifestação da sua divindade, não é porque ele não tinha poder para isso, como por exemplo na cruz, né, que a gente vê que ele tinha todo o poder, se ele quisesse, de intervir ou interferir naquela situação toda, mas ele estava ali em obediência ao Pai, e era para nos dar exemplo, era para nos mostrar o que era ou não possível. Então, por isso a gente vê, em momentos, Jesus manifestando seus atributos divinos, e em momentos, ele nos deixando claro que ele estava debaixo das mesmas tentações, dos mesmos sofrimentos, das mesmas dores que nós passamos também. Eu estou passando aí mais o áudio do que a minha imagem para vocês, porque eu acredito que o áudio esteja um pouquinho mais alto. Continuando a revista, a Bíblia nos diz que ele se esvaziou da sua glória, mas não da sua divindade. Como eu estava dizendo no início, ele não abre mão da sua divindade, como muitas vezes, né, a gente canta ou a gente fala, né? Ele abriu mão da sua glória, ou abriu mão do seu trono para poder vir e nos salvar. Não é bem assim, porque a glória que ele tem é dele, ele é divino do mesmo jeito, não deixou de ter a sua parte divina. Porém, naquele momento, eles não estavam usufruindo daquilo. Então, ele se permite viver a situação humana em prol das nossas vidas, da salvação, e de nos trazer um conserto com Deus através do seu sacrifício. Vamos ler mais algumas passagens aqui, antes mesmo até aí da revista. A gente vai ler aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Acompanhe comigo aí na leitura. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-lhe semelhante aos homens.
Nesse versículo aí de Filipenses, está falando do lado humano de Jesus, a sua natureza humana. Como eu falei, falando da natureza humana, eu digo porque ele nasceu, né, de uma mulher com as mesmas características de qualquer ser humano, não na natureza do pecado, porque essa a Bíblia nos diz que Jesus ele não tem parte com a natureza pecaminosa, e isso ele difere dos outros seres humanos, e por isso é que diz que ele foi feito semelhante aos homens e não igual aos homens. Vamos ler ainda João, Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 14. Eu vou ler aí, você acompanha comigo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós sabemos que a palavra unigênito quer dizer único. Nós somos, através de Jesus, feitos filhos de Deus, mas não somos o único filho do Pai, vindo dele, com a mesma glória, com os mesmos atributos divinos, o qual Jesus Cristo, ele era quando ele veio. Ele era o único e veio nos trazer a possibilidade, ele abriu mão de ser o único, mesmo, né, sendo único dessa forma, de ser divino, o único dessa maneira, ele nos trouxe a possibilidade de também sermos chamados filhos deste mesmo Pai. Partilhou conosco essa alegria que a gente pode ter em fazer parte de uma vida, Deus sendo nosso Pai e nós assim sendo filho dele. Vamos ler ainda, pessoal, vamos ler lá na revista, continuar a leitura, aonde nós paramos aí, nós lemos sobre ter esvaziado-se da sua glória, no sentido de deixar o que era dele para nos favorecer. A revista ainda diz que você pode ler do 5 ao 11 de Filipenses, depois você faça essa leitura para você explanar um pouquinho mais. Ainda na revista, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito ciclo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era e é Deus. Eu acredito que, embora, né, a gente vê um dos discípulos mais para frente duvidando até da possibilidade de ressurreição, do que ele disse que se cumprisse, a gente vê o homem é cheio de falhas e nós também somos, e muitas vezes a gente se questiona tanto sobre o que a gente crê, e a gente vê esses homens, os discípulos caminhando com Jesus, testemunhando os seus afazeres, testemunhando a sua vida como homem, testemunhando a sua vida como Deus. E em parte a gente vê eles crendo, em parte fazendo mais discípulo, e assim, naquele momento, enquanto viviam com Cristo, quantas vezes faltava um pouco de fé de quem de fato era aquele que estava com eles. Porque presenciando Jesus homem, né, e olhando assim bem de perto e vendo que ele fazia as mesmas coisas, eles tinham os mesmos costumes, né, estavam todos juntos, comiam juntos, então acho que muitas vezes fugia da realidade deles pensar que Jesus era Deus naquele momento. Por isso que muitas vezes eles eram, se deparando com alguma situação, muitas vezes, né, era possível negar Jesus, por exemplo, né? E mesmo depois vindo o arrependimento e a consciência de que ele tinha traído, né, sangue inocente e tudo, mas se para nós, que nós não presenciamos a natureza humana de Cristo, somente a divina, ela é um pouco difícil muitas vezes, imagina quem vivia com Jesus de uma maneira natural, vendo uma carne que é como a tua carne. Então muitas vezes eu acredito que eles podem, né, ter pensado como era difícil você diferenciar se não fosse vendo os milagres. Eu digo isso de uma maneira humana, né?
Não da maneira de olhos da fé, nem de maneira cristã, eu digo da maneira humana. Olhar para um homem e saber que ali está Deus. Mas nós sabemos que de fato não era uma história, né? Não era ficção, era uma verdade, era o próprio Deus encarnado ali, que foi feito homem para nos mostrar o que é possível, nos mostrar como podemos vencer, nos mostrar o caminho que nós precisamos percorrer. Pessoal, a minha iluminação deu um problema aqui, mas vamos continuar lá na leitura na revista. No segundo tópico fala Jesus, o verdadeiro homem. A concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pela escritura do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Como a gente leu lá em Isaías, o povo sabia que o Messias viria, porém, tinha em mente uma outra maneira de quem é divino aparecer. Por isso que foi, como eu estava dizendo antes, é difícil a aceitação e difícil eu entender de que aquele que caminhava comigo no pensamento dos discípulos, ele era Deus. Como que ele é Deus se ele é homem como eu? Se ele partilha das mesmas dores, dos mesmos sofrimentos. Então muitos não criam mesmo que ele era o Cristo, ainda mais da maneira que ele veio, da maneira humilde. No primeiro aqui subtópico, do tópico 2, diz: Jesus estava no seio do Pai. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus estava no seio do Pai, como já lemos lá em João. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário, sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente da criação do mundo, como lá em Gênesis nós já comentamos. E até mesmo João 1,3, que diz que ele é o Verbo, e todas as coisas que vieram a acontecer, vieram por causa dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Aí ele tem alguns versículos aí, consta na revista, depois você possa fazer a leitura aí certinho, dos profetas falando no Antigo Testamento. Você leia depois as referências, estude a revista durante a semana. No início da revista tem aí as partes que você pode estar lendo, para você, no domingo, já saber do que nós vamos falar, para a gente possa discutir, as perguntas que vocês tiverem, eu possa estar respondendo, a gente tenha um tempo maior de pergunta e de resposta, não é só ficar aqui falando, lendo com vocês e partilhando do estudo. Mas é interessante que vocês estudem durante a semana e no domingo a gente partilhe do que a gente aprendeu, para que a gente eu aprenda com vocês também. Continuando aí no subtópico 3, fala encarnado no Novo Testamento. Jesus, nas minhas palavras, Jesus, ele estava com Deus, e o Verbo era Deus, assim como a palavra nos diz. Então ele vem na sua forma de homem, não deixa a sua divindade, vem para a terra e tem uma vida normal. A Bíblia nos fala que ele, quando ele era menino, abre aí comigo, vamos abrir Lucas capítulo 12, o versículo 42, para a gente ver onde fala de Jesus na sua meninice. Vamos ler aqui, pessoal, Lucas 2, 42. Vou ler o 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. É até parte do que nós lemos na leitura bíblica. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino em Jerusalém e não souberam seus pais. No versículo 52 diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então nós vemos que Jesus, ele sendo ser humano, ele tinha as mesmas vivências que o povo judeu tinha. Ele aprendeu as leis, ele conhecia os costumes, que era de uma vez por ano, festejava a Páscoa, ia com a sua família no templo. Foi criado como qualquer outro judeu. E a Bíblia nos diz que ele crescia na graça, crescia na estatura e em sabedoria
para com Deus e para com os homens. Então ele sim, na condição de homem, ele fazia o que a lei pedia, a lei humana, crescia na sua natureza humana, porém a gente vê que ele crescia na graça e ele crescia em sabedoria. Mesmo ele tendo a sua humanidade, ele não perdia a sua essência, que era a divindade. Então o tempo todo era dando exemplo e dizendo que ele estava aqui em submissão à vontade do Pai, sendo submisso à vontade do teu Pai. E a gente sabe que a Bíblia nos diz que ele tinha sua parte, né, de tricotomia, assim como eu e você. Nós somos opor aqui para vocês ver o que significa ser tricótomo. Nós já tivemos algumas aulas falando sobre isso, né? E nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E Jesus, da mesma maneira, quando o homem, ele era corpo, alma e espírito. Vou colocar aqui para vocês algumas referências de alguns versículos onde mostram a natureza de Jesus. Não vou ler todos com vocês para não tomar tempo, mas vou colocar aqui, vocês podem anotar, se vocês preferirem, tá? Filipenses 2:7, Mateus 8:24, Mateus 4:1, Mateus 26:38, Lucas 2:52, que é esse que nós lemos, Romanos capítulo 1, versículo 3, e a gente vê mais para frente até Paulo, até mesmo na carta do Filipenses, falando sobre essa natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar aqui o próximo tópico da revista. De repente você ouve falar encarnado, né? Eu comento bastante, às vezes, de alguns termos que a gente ouve. Vou colocar a revista aqui para a gente ir acompanhando. Aqui o tópico 3, encarnado no Novo Testamento, o que nós estamos lendo aí. E a gente fala de encarnado, parece tanto ligado ao espiritismo, né? Mas o encarnar é se tornar carne. Foi o que Jesus Cristo, ele fez. Ele se tornou carne. E ele se tornou carne e ainda depois da ressurreição. A gente sabe que ele subiu aos céus, sendo transformado, um corpo transformado, porém, do mesmo jeito que ele estava aqui, ele foi. Vamos ler aqui o 3. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Nós conhecemos que ele nasceu de uma mulher. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, aí as referências para você estar lendo. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança à humanidade de Jesus era completa. Ele tinha corpo, alma e espírito, como eu acabei de dizer para vocês aí. O subtópico 4 fala: Jesus, ele nasce na plenitude dos tempos. Vamos ler? Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Como eu falei no início, né, o pastor Vitor até falou num culto desses dias passados que nós, assim como o povo de Israel, né, a gente conhece em partes do que a gente lê e da letra, e o povo de Israel conhecia isso, o que era a letra, quem era o Deus, mas não conhecia o Deus Pai. Essa classificação de filho e pai, porque isso traz uma proximidade maior. E Jesus, ele trouxe isso. A gente vê que Jesus, ele, ainda sabendo que Deus ele faria, ou que mesmo se ele dissesse, aconteceria, ele fazia questão de conversar com o Pai para nos deixar o exemplo, para nos dizer que essa comunicação, que esse relacionamento entre o homem, entre a criação e o Criador, ela precisa existir. Continuando a leitura, em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas.
a fim de preparar o mundo para recepcionar seu filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, Grécia, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão, e finalmente Roma, por meio de suas leis, governo, estradas de excelente qualidade. A gente vê que esses povos foram daí que saíram os discípulos, que foi se propagando aí o evangelho até chegar às nossas vidas. No subtópico 5, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi, de Abraão, e nós estudamos na aula passada falando sobre isso, né? Falando sobre a origem, de onde Jesus vem, né? Essa linhagem de Jesus. Nas aulas passadas, se você pôde acompanhar, nós relembrando aí, nós falamos sobre de onde surgiu a civilização. E em uma das aulas nós citamos que existia lá Adão e Eva, depois os seus filhos, e de Sete vai vir outra linhagem, e assim até Noé e os filhos de Noé, da mesma maneira, e assim até chegar em Jesus Cristo. Nós fizemos, vou pôr uma imagem aqui para você ver de Sete até chegar em Jesus, a linhagem, as gerações que foram acontecendo. Continuando aí a leitura. O Filho de Deus, que segundo a carne também, filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, como nós já conhecemos. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o mais perfeito dos homens. Aleluia. Sabemos que, de repente, você olha para a vida de Jesus, você fala assim, mas, né, se fala tanto desse exemplo da vida de Jesus Cristo, e parece tão difícil seguir os passos que Jesus fez. E a gente sabe que é algo que ele frisa o tempo todo, para que a gente faça da mesma maneira que ele fez. O fato dele ter vindo como homem e morrer, não foi simplesmente o sangue ser derramado, o cordeiro ser oferecido, para que a gente tivesse acesso aos céus, mas foi para nos mostrar que ainda em condição humana, é possível sim ter uma vida sem pecar. A Bíblia nos fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor é justamente você se afastar do que é ruim, do que é pecado. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Ou seja, você teme ao Senhor não querendo fazer o que a carne manda você fazer. Você teme ao Senhor fazendo o contrário do que a tua humanidade ela quer fazer. Aí você fala, mas eu tô no mundo, né? Eu tô no mundo, eu sou carne, eu sou humano. Sim, você é, mas não é porque a gente é humano que a gente precisa pecar. Não é porque a gente é feito de carne que a gente precisa viver na carne. Que a gente precisa viver desfrutando das coisas ruins que o mundo me permite. Eu sou ser humano, sim, eu nasci do pecado, sim, porém o pecado não precisa viver comigo. Eu não preciso viver no pecado porque eu nasci dele. Continuar? Tópico 3. Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. Nós sabemos que o pecado original é o pecado do qual nós nascemos. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar água da rocha para aliviar a sua fome e sede, conforme estão os versículos aí, que você pode acompanhar depois. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentados no sofrimento humanos, nosso perfeito sumo sacerdote, e aí as referências. Uma coisa que eu queria observar com você é quando fala que ele teve o cuidado de fazer
o que era necessário fazer com aqueles que vinham até ele. A gente sabe e observa que a mensagem principal da vinda de Jesus Cristo e da criação do mundo era o relacionamento entre Deus e o homem. E Jesus, ele poderia de repente ficar sentado em um trono e de lá mesmo ele operar. As pessoas de repente trariam peças de roupa, foto, e ele simplesmente de lá declarar, porque aconteceria assim como a gente viu em algum caso isolado na Bíblia que aconteceu. Porém, o povo carecia de uma aproximação. Nós falamos em aulas passadas que nós nascemos com uma necessidade, e essa necessidade nos acompanha por toda a vida até ela ser preenchida da maneira correta. Essa necessidade que você tem, que todos nós temos, todos os seres humanos têm, é justamente da presença de Deus. É a única coisa que sacia o vazio que nós temos. E o homem, sem essa sabedoria, ele acaba suprindo de outras maneiras. O homem muitas vezes tem necessidade de se sentir útil, ele de repente faz algo para se engrandecer, ele tem necessidade de se sentir amado, então ele se relaciona com pessoas que não é para se relacionar. Por causa das necessidades que esse homem, que o ser humano, ele acredita ter, ele acaba usufruindo das coisas do mundo e assim se afastando da real necessidade que é da presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa suprir as nossas vidas de maneira tal as coisas que nós necessitamos nessa terra não venham nos atrapalhar a edificar a vida do meu próximo, a amar o meu próximo, a perdoar o meu próximo e principalmente levar a Jesus aquele que precisa. Eu não posso me abater pelo que eu ouço, eu não posso me abater, mas isso daí não é possível. Eu sei que acontece, mas eu preciso lutar contra isso. Eu não posso achar que porque sou humana, eu vivo isso e faz parte da minha vida. Tudo aquilo que tenta me atrapalhar minha caminhada, que vai até o céu, e nesse decorrer desse caminho, o intuito de Deus ter me salvado é alcançar outras pessoas, nada do que me atrapalha vale a pena. Tudo aquilo que vem no meu caminho para tentar me atrapalhar ou tentar ocupar esse espaço que é de Deus dentro de mim, ele precisa ser tirado. Eu preciso trabalhar para identificar isso e colocar Deus no lugar que é dele e tirar as coisas que me afastam da presença dele. Continuando lá a leitura. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Nós conhecemos bem, né, essa passagem. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, ele venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Vou dizer para vocês que quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece. Quanto mais a gente ora, mais perto de Deus a gente fica. A diferença entre aquele que tem relacionamento com Deus e aquele que não tem, não é porque Deus quer ter um relacionamento com uma pessoa específica. É porque quem não tem busca menos. Quanto mais você busca, mais você tem. Quanto mais você lê, mais você aprende. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Foi através desse sacrifício humano que nós alcançamos a redenção pelos nossos pecados. O subtópico 3 diz: a perfeição espiritual e moral de Jesus. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original nem ao pecado experimental. Eis o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Se para Paulo foi possível seguir o exemplo de Cristo, e ele diz que eu e você podemos ser exemplo dele, porque ele era exemplo de Cristo, e comentamos sempre isso, né? Se nós pudermos dizer para as pessoas, faça o que eu faço, porque eu faço o que Cristo faria, certamente a gente sabe que o nosso lugar no céu está garantido. Enquanto eu estiver olhando para a minha vida, eu
tiver que dizer para alguém, olha, não faz o que eu faço porque o que eu faço não convém, eu preciso observar a minha vida e corrigir alguma coisa nela, porque nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. E embora fosse humano e 100% humano, como nós aprendemos, é possível sim ter uma vida com Deus, é possível você se abster de pecar, é possível você não falar mal do teu próximo, é possível você não, de repente, guardar uma mágoa, né, propositalmente, alimentando aquilo, sem falar com o teu próximo, né, aborrecer o teu próximo, e tantas outras coisas que a Bíblia nos diz, né, que não convém às nossas vidas. E o nosso intuito maior é viver como Cristo viveu para que nós possamos chegar nos céus. Os dias são difíceis, tendem a piorar, e que possamos nos fortalecer na presença do Senhor em oração, principalmente, e na leitura da palavra, porque se nós não conhecemos quem é esse Deus, como que nós vamos estar firmes crendo nele? A gente sabe que Tomé, ele na sua incredulidade, depois de acontecer o que Jesus tinha dito que iria acontecer, ele pediu para tocar e Jesus simplesmente disse, toca. Se para você é necessário isso, toca. Jesus, ele está próximo da gente, e aquilo que é necessário para que a gente creia mais, pode ter certeza que ele vai fazer. Não simplesmente para nos provar alguma coisa, mas se for necessário fazer para que a gente venha estar mais próximos dele e crer, ele vai fazer. Que a gente possa continuar lendo aí a revista, que as dúvidas que vocês tiverem, pode falar aí, a gente vai respondendo, eu, Renato, ou alguma observação que vocês quiserem fazer, a gente está aberto agora para que vocês façam e a gente responda essas perguntas, tá? Eu vou ler aqui a conclusão para terminar, mas vocês podem aí durante a semana, quando forem ler a outra revista, podem anotar suas perguntas, né? E a gente vai discutir na próxima aula, no domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. A conclusão: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas. E por exemplo, ansiamos. E por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém, louvado seja o Cordeiro. Pessoal, então foi isso, nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender, mas ainda temos esse tempo agora para a gente poder tirar as dúvidas, né, as perguntas que vocês tiverem quanto a isso, quanto à natureza humana e à natureza divina de Jesus Cristo, sabendo que sim e sempre Ele é o nosso perfeito exemplo para que possamos seguir. Deus abençoe a cada um de vocês, continue lendo a Bíblia, leia a revista durante a semana. Fiquem com Deus e vamos aí estudar a palavra. Deus abençoe a cada um.